Bom, gravando isso daqui, né, enquanto depois, bem final de uma live, né, vendo o top 8 do Pro Tour, e obviamente tem muitos tópicos sobre esse Pro Tour. O primeiro deles e é o óbvio, né, que é o que as pessoas normalmente perguntam, é se Nadu é essa Coca-Cola toda, tem que ser banido rápido, etc, etc e etc. A minha resposta padrão para essa pergunta tem sido que o Pro Tour, um problema e uma coisa muito boa do Pro Tour é que ele dura 3 dias. É muito bom quando a gente quer ver aqueles decks jogando várias vezes e tal. É muito ruim porque quando a gente tem um ambiente que obviamente tem algo errado, esse ambiente se mantém por muito mais tempo do que ele deveria, né? O ambiente do Pro Tour é como se fosse o ambiente de quarta-feira passada, quando os jogadores mandaram as listas deles. Então, a gente já pode ter decks batendo em Nadu, só que a gente tá vendo o Pro Tour. Tem que lembrar que o Magic Online tá com um problema de API também, né? Eles não estão exportando as listas, então a gente não tá vendo como o ambiente está respondendo desde sexta-feira, né? Quando as listas do Pro Tour foram liberadas. Então, por exemplo, digamos que, não estou dizendo que isso aconteceu, todos os challenges, desde então, Nadu perdeu sempre e todos os Nadus fizeram 0-7 no challenge e nenhum deles está ganhando. A gente não está vendo isso. Então é uma parada que conta. Pessoas quererem responder esse deck vira um fator muito importante. E aqui eu vou até fechar essa tela que eu vou mostrar as listas do Pro Tour, porque tem alguns detalhes que eu acho importante para trazer para essa discussão. Esse é o top 8, né? Alguns decks correram muito por fora do radar do Pro Tour. Esper Gório fez 10-0. E é um dos decks que está indo muito bem nesses primeiros dias que a gente tem esse novo ambiente. O Nadu sendo muito bom, etc. Lembrando, todo mundo sabia que Nadu era bom, tá? Mas eu acho que as pessoas podiam ter ido mais agressivas contra ele. Eu acho que a galera foi muito em cima do Storm e isso ajudou o Nadu. Pra mim também, assim, Nadu foi um deck que surgiu nos primeiros dias de Modern Horizons 3. Deu muito tempo de desenvolver a lista. Eu não acho que todos os decks foram desenvolvidos dessa maneira, tanto que tem muita discrepância entre listas. Então tem Mono Black com Anel, Mono Black sem Anel, Mono Black com Saga, Mono Black sem Saga. É um exemplo dessas discussões. Não que as listas de Nadu também não tenham detalhes, mas me parece que Nadu foi um deck que foi muito bem, evoluiu muito bem. Esse Murktide aqui foi muito bem também. O Living End, né, do Soda, que foi muito bem. Living End foi um deck que foi pouco representado no Pro Tour e foi razoável contra a Nadu também, assim como o Esper. Cadê? Grupal Prowess foi um deck que foi muito bem também. E é um deck muito bom contra a Nadu, a gente viu na câmera algumas vezes. Então, assim, tem respostas do ambiente. Eu não tô querendo dizer que Nadu não seria quebrado. Foi um deck que fez, né, próximo a 60% de win rate, se a gente somar o Bunt Nadu com o 4-Color Nadu. A pior match do deck foi contra 4-Color Nadu. Isso é uma característica de um deck muito forte. Então, pra que ele perde? Pra Mirror, listas focadas em ganhar, né? Que é o caso dessa daqui, que daí vai descarte, vai Orc e tal. Então, a gente ainda tem que ver esses primeiros dias. É claro que a shell desse tipo de deck é muito boa para você construir algo muito fortes, né? O Big Z, que é um ex-pro player, basicamente, ele que hoje participa do coverage e tal, ele tava falando como... É curioso como esses combos de criatura, eles usam meio que o mesmo kit, né? Então, Pacto, Shard of Calling, isso daqui são coisas que a gente vê desde o Elf Ball em 2008, né? Que o Big Z fez top 8 no Tour Berlim. Mas a gente tem Dead Arbor, tem Pequenina, tem Wolf Roots, né, que acompanha muito Shard of Calling e tal. Mas é um achar muito bom de qualquer jeito. Então, assim, por mais que eu fale, pô, vamos ver os primeiros resultados, eu sou o primeiro também a reconhecer que talvez o deck seja bom demais. Como eu acho que os primeiros resultados vão, né, ser o que a gente vai discutir, eu não espero um ban de emergência. Realmente um ban amanhã, segunda-feira, me surpreenderia muito. Fora que o Nadu tem algumas especificações que fazem ele até mais difícil de combar no Magic Online.
do que IRL. Então, por exemplo, o combo não determinístico que as versões sem taças Oracle faz é muito pior no Magic Online do que IRL. Isso também pode até mexer com os nossos números. Porque a grande preocupação é que, ok, esse deck foi muito bom, legal. Daqui um mês e pouco, mais ou menos, começa a temporada de Qualifiers Modern. E as pessoas, obviamente, não querem jogar contra isso se isso for muito bom. No entanto, sem informação a gente não pode falar sobre ban. Tipo, radicalmente. A gente pode falar sobre ban de qualquer maneira, mas né? Não de forma tão enfática. Digamos que Nadu seja muito bom, não tem como controlar, é isso aí. Eu acho mais provável que o ban venha no final de agosto, eu acho que é dia 20, do que um ban emergencial que venha antes. Tá? Rogak era um problema óbvio. Rogak não foi banido tão rápido quanto poderia, mesmo na primeira vez. Então a gente teria quase 2 meses de Nadu, e aí a gente teria um ban. Foi assim no Eldrazi Winter também. Então é uma política que a gente espera, porque ela é muito comum. Ainda mais quando a gente fala de uma edição que acabou de sair. E, né, sejamos práticos, está vendendo coisas nas prateleiras. É muito ruim você banir uma carta de uma coisa que está na prateleira, que a pessoa compra o booster e abre. De qualquer maneira, a discussão acaba pendendo muito mais para quando do que se. E no quando, a gente também abre o quê? Então, por exemplo, pegar a lista do Simon News. A galera gosta de falar de banir Shuko, porque é muito fácil de tutorar Shuko, né, com Saga de Urs e tal. Tem outros equipamentos de equipar custo zero, como Grevas, mas Shuko é mais complicado. Além de que, é claro, você pode combar com Core. Né, o Shuko casa com Saga de Urza porque ele custa 1. Então você equipa por 0 e custa 1. Inclusive, deixa eu confirmar uma coisa no texto de Grevas. Tá, gente, já. Eu quero lembrar se ela dá Shroud também. Da Liga Magic. Pra eu desenvolver o meu raciocínio um pouco melhor. Tem Shroud, Shroud significa que dar alvo ali é pior. Então, Grevas, na verdade, é uma opção bem discutível. Se bobear, é melhor combar só de Encore, né? Porque Grevas você não consegue ficar dando vários alvos no mesmo bicho. Então, tipo, existe esse deck sem Shuko. Eu acho que Shuko não mata a estratégia. Isso, precisa de... Não tem como Grevas dando alvo, tipo, várias vezes no mesmo bicho. Mas tem outros equipamentos de equipe zero, tal, etc. Mas no geral, daí você combaria com Encore. Eu acho que o deck ainda continua muito bom. Mas ele perde, obviamente, uma peça de consistência muito boa. Dito tudo isso, o que eu espero para esse ambiente? Eu espero que Nadu fique e que dia 20 tenha um ban. A Wizards já falou algumas coisas, né? A gente vê live de bans, não porque a gente quer ouvir eles falando se alguma coisa vai ser banida, eles nunca falam, mas sobre filosofia. Eles falam muito que eles não gostam de matar decks, mas sim de descer o tier do deck. Então, quando a gente tirou Fúria do Rakdos, para tentar fazer ele deixar de ser tier 0 para ser tier 1. E eles falam também que eles gostam de combos de criatura, porque são combos que o controle até segura um pouco mais. Então eu esperaria mais um combo em Shuko do que em Nadu. Além de que Nadu está sendo vendido ainda, e isso conta por N motivos econômicos, por experiência e etc, etc. Mas a falta de dados que a gente tem do Magic Online é a parte mais preocupante, porque fica mais difícil de trabalhar, apesar de que a gente não tem dados, né, sendo divulgados. Não quer dizer que a Wizards não pode ter acesso a esses dados para falar sobre bans. Fora isso, né, falando sobre esse Pro Tour, Storm foi a grande decepção do Pro Tour, né, era um dos decks mais jogados, teve 33% de win rate.
mas o rate era muito alto em cima do deck. Então eu espero que Storm tenha semanas muito melhores daqui pra frente, em que não vai ter 4 Dumping Sphere em todo lugar, lagarto que dá dano em todo lugar, e etc. Mono Black foi muito bem também. Mono Black é um dos decks que eu espero que seja um dos principais decks do Modern daqui pra frente. Jeskai Control também, apesar de que a versão, né, Wizards, que usa a Chama de Anor, foi muito melhor contra a Nadu. Então pode ser uma adaptação a ser feita. Espergório tá voltando uma popularidade. Esse deck nunca foi muito popular, tá? Eu lembro que o True Hero ganhou o Mox com esse deck, e esse deck nunca foi muito popular, mas é um deck muito bom. Boros Energy não foi muito bem, e não é um deck que eu espero muito bem também. Acho que quanto mais combos é pior pro Boros Energy. Mas, pô, fez um 9-1 aqui. É um deck que eu considero bom contra Mono Black, se não enfrentar Anel. Mas, assim, as listas já estavam bem dentro disso, tá? O Boros Energy foi um deck que já foi mais bem trabalhado, tal. Essa lista tá usando, inclusive, o gato, que nem todo mundo tava usando e tal. Mas é um bom deck. É um bom deck mesmo. Arctide foi ok, Living End foi muito bem também, quase não pegou hate de cemitério. Então, Living End fez um bom Pro Tour, né? Teve, acho que o Sodek ficou em 30º. Tá assim, quinto Stupor é uma baita de uma carta. Eldrazi, o principal, os que foram muito bem, foram esse Gru Eldrazi. Deixa eu ver se é a lista que eu estou pensando. Que é a lista com Talismã, Always Dust, Through the Breach. Não foi tão bem a lista que usa, que é a mais Prison, por assim dizer. Ela não foi tão bem. Mas é um bom deck, na minha opinião, também. Tá? Eu acho um ótimo deck também. Pô, ele pegou um ambiente de Splinter Twin. Eu espero que ele vá mal aqui. O Davi Gonzalez foi bem com o deck. Então, assim, eu acho que vai se manter de qualquer maneira. Falando de ban ou não. Esse ambiente dominado para MH3. MH3 teve um impacto muito grande no formato. Para quem for se preparar, se o ban for acontecer dia 20 de agosto, a gente ainda teria 20 dias de qualifiers com Nadu, e eu acho que Nadu é um ótimo deck. Eu jogaria de Bunch, não necessariamente de 4-color, eu não acho que todo mundo vai montar. Ainda que o Nadu ele tem uma característica muito boa. Se todo mundo estiver confiando no ban, as peças específicas dele, porque tem muita carta aqui que é staple do formato, tá ligado? Pequenina, Shord, Wolf-Roots, as Fetes, tal, Saga de Urza. Então a pessoa meio que vai pegar as coisas específicas, né? Vai pegar o Nadu, obviamente, os Chucos. O Chuco é onde vai doer mais, porque é caro e é inútil pra caralho. Fora do combo, né? E o Nantuko não tá tão caro. E ainda dá pra jogar com ele na Mullet Titan. Então, tipo, essa pessoa vai tentar jogar 20 dias com isso e ver de qual é. E o resto do ambiente acho que se adapta de outras maneiras. Mas assim, Boros é bom, apesar de que eu acho que o ambiente pós-ban fica muito melhor pra ele. Mono Black é muito bom. E por aí vai, tá ligado? Mas o ambiente... a gente vai ter que dar pelo menos alguma semana, né? 1-2 semanas pro ambiente se adaptar. Se não adaptar, é ban, mas eu não acredito em ban emergencial, não. Se Nadu não for banido, vai ter 16 jogadores de Nadu. Na loja, eu não acho que isso vai acontecer, porque isso... A minha experiência é que às vezes que nós tivemos invernos de decks, seja Rogak, seja Eldrazi, isso não aconteceu. Os jogadores IRL não compram cartas desse jeito, eles não são agressivos desse jeito. Inclusive, eu espero um ambiente IRL se adaptando muito mais devagar. Tipo, na época do Scan também, eu não via, tipo, vamos jogar na lojinha com 15 players, 15 jogadores com isso ou com anti-isso. Normalmente, na loja, dá pra você jogar. É claro que vão aparecer. Que nem eu falei, é um core relativamente comum pra pessoa conseguir. Ela vai ter que gastar comprando outras cartas, às vezes ela consegue essas cartas emprestadas. Ainda mais porque, assim, se todo mundo acha que vai banir, meio que o preço não sobe, tá ligado? Fica um rolê meio bizarro. Então isso pode acontecer, tá ligado? E daí o deck não fica muito popular. A gente, por exemplo, digamos que a gente tem 20 dias. Eu não acho que vai ter um número tão grande de pessoas a ponto de você jogar um qualifier com 16 pessoas jogando de Nadu. Eu não espero nem 8 pessoas jogando de Nadu. Eu não espero nem... Eu diria que em 16 eu espero
3, talvez 4 jogando de Nadu. Jeskai Control me parece bom contra Nadu, parece mesmo. Os números não foram tão bons, mas a versão usando o Shame of Honor foi muito boa. 4 Nadu custava 40 ticks, hoje tá 15. Ah, não, no mall caiu bastante. No mall caiu bastante o preço. Chegou a custar 3 ticks. Mas é como eu vejo o desenvolvimento pra esse ambiente, assim, tipo... A partir de amanhã, pra mim, é dia 0 pra quem for se preparar pros Qualifiers Modern. E segue o bonde. Inclusive, quem for jogar o Showdown Pioneer, eu diria que, assim, aproveita essa semana pra jogar mais Modern. E a partir daí de agosto, que é quando a gente tem a nova edição, aí você começa a esquentar a cabeça. E lembrando que tem uma edição na boca do nosso Showdown, né? Dia 27, dia 20 é o pré-release da edição e dia 28 é o Showdown. Então dá pra aproveitar bem esse período agora de julho para jogar um pouco, né? Se familiarizando de novo, para quem não joga tanto. Eu sempre recomendo se familiarizar com velocidade, respostas e o cara. Mas o que eu vejo é isso. A gente tem algumas semanas observando os números, vamos ver se o mal volta. E caso se confirme, eu espero mais pro final de agosto, que eu estou chutando que é dia 20, mas pode ser... né? Mais, menos, aí vai. Tá, então é isso. Eu vejo desse Pro Tour esse tipo de ambiente e o que eu espero pro ambiente depois. Aí com Nadu banido, a gente tem que ver o que bane, se Nadu continua jogando, né? Se a gente tem uma situação de Rogak e Bridge, né? Bridge foi banido, Rogak continuou, teve gente que achou que o deck ia cair, não caiu, continuou um monstro e aí tinha que banir Rogak. A gente pode ter uma situação dessa, e aí secretamente Nadu continuar muito bom, ou se a gente tem, por exemplo, um Banon Nadu mesmo, e aí resolve o deck, e aí vai pra, sei lá, Yagmoth e tal. Beleza? Então é isso.